Olá, queridos amigos, querida amiga e querido professor. Esse é um exercício da segunda prática de pregação. Vamos orar, pedindo a Deus instrução, sabedoria? Senhor, obrigado por essa oportunidade de falar a Tua palavra. Me usa para falar ao coração dos meus amigos e de todos que vão assistir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto base para minha pregação é o Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia! Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Que tremenda autoridade de Jesus. Autoridade essa que alcançou minha vida. E antes mesmo de chegar até aqui, eu tenho alguns capítulos, inclusive um capítulo da minha vocação. Fui convidado a participar de uma viagem missionária, chamada PMF, Projeto Missionário de Férias, da Mocidade Nacional. Um amigo me chamou, mas eu estava sem condições financeiras para ir. Então Deus levantou uma pessoa para me abençoar, levantou outra pessoa para me abençoar com a viagem, com a passagem aérea. Então já estava tudo programado para minha viagem. Um dia para viajar, eu fui com meu pai. Nós gostamos muito de futebol, fomos a um estádio de futebol. Falei com meu pai: Pai, guarde minha carteira, nela está minha passagem, meus documentos, o dinheiro, eu não posso perdê-lo. Então meu pai guardou, nós fomos, vimos o jogo, voltando para casa. Chegando em casa, perguntei: Pai, agora pode me dar a carteira que eu preciso guardar. Ele pôs a mão nos bolsos. Não tá comigo, não tá com você? Eu falei assim: Não, de jeito nenhum, tá com o senhor. E percebemos que nós tínhamos perdido a carteira, com minha passagem, com o dinheiro. E eu percebi que eu não conseguia embarcar sem um documento com foto. E todos os meus documentos com foto estavam na carteira. Então fomos para uma cidade vizinha onde faz o RG instantâneo. E chegando lá, um telefonema. Alguém me liga e fala assim: Como assim? Você perde sua carteira com seus documentos, tem tantos reais, tantos centavos, e não tem sequer uma identificação para te retornar. Peguei sua carteira, achei um chip, coloquei esse chip, nesse chip tinha o número da sua mãe, peguei o seu número com a sua mãe e estou te ligando. Pode vir buscar. A sua carteira está com tudo aqui comigo. Eu e meu pai, nós caímos em choro e percebemos a autoridade do Senhor em nossas vidas, conduzindo e direcionando a minha vida. O Evangelho de Marcos é narrado aqui, e Marcos mostra e aponta esse evangelho, ele é escrito para mostrar Jesus, o servo de Deus, o servo, mostrando para os romanos que mesmo sendo Deus, ele poderia servir aos homens. E os romanos têm uma ideia
porque eles gostam de ser servidos. O imperador, aquela imagem do servo abanando, né, a pena, levando frutas. Então, Marcos quer apresentar esse Jesus servo com autoridade. Nós podemos ver também que o versículo-chave é Marcos 10, 45, falando que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Não mostra a genealogia de Jesus aqui no Evangelho, porque Jesus era servo. Quem quer saber a ascendência e descendência de um servo? Então Jesus, sendo um servo com bastante autoridade, é nisso que nós vamos meditar. E vai ser o tema do meu sermão. A suprema autoridade do servo Jesus. E quais são as manifestações dessa autoridade? Nós podemos ver 3. E a primeira dela é a manifestação da autoridade no ensino da palavra. A autoridade no ensino da palavra. Que está lá no verso 2, que diz assim: Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Jesus está ali em Cafarnaum, em uma casa, anunciando a palavra. Jesus tinha autoridade, porque no contexto anterior, imediato, fala que lá no capítulo 1, 22, diz que Jesus estava na sinagoga, ensinando as doutrinas, e o povo ali percebeu que ele era diferente, ele tinha autoridade no que ele falava. Em Mateus também 28, 18 diz que toda autoridade foi dada nos céus e na terra para Jesus, a autoridade concedida de Deus Pai para o seu Filho. No Antigo Testamento também, Daniel, na sua visão, em Daniel 7, 13 e 14, fala que o Filho do Homem tem autoridade, poder para instaurar um novo reino, eterno e perpétuo. Jesus tem autoridade para falar, para ensinar, porque ele falava de coisa que ele tinha autoridade, porque ele vivia em seu ser. Alguém piedoso, amável, que se importava em servir, mesmo sendo Senhor. O Senhor era servo. E podemos perceber o quanto esse Senhor amava o seu povo, porque o servia, até ensinando com autoridade as boas novas, o Evangelho, com piedade e poder. A irmã Bavinck, na Dogmática, ele diz assim: Deus dá a sua revelação não em uma série de leis, mas na pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é a própria palavra. Ele é o próprio verbo. E ele em si tem a suprema autoridade para falar e para pregar. E essa autoridade é concedida a nós, através do Espírito Santo. E nós podemos também ter essa autoridade em pregar e falar dessas boas novas. Nós, como cristãos, somos as boas novas também no nosso falar e em nossa vida. Será que nós temos essa autoridade para ser o cabeça dos nossos lares, conduzir a nossa esposa, os nossos filhos com uma vida de compromisso com o Senhor, aprendendo a palavra de Deus? Nós damos testemunho para o porteiro do nosso prédio, nas pessoas, no supermercado onde nós vamos? Será que nós estamos aprendendo com Jesus em sua autoridade para pregar e para falar do seu amor? Que Deus nos ajude. Essa é a primeira manifestação da autoridade de Deus, no ensino da palavra. Agora, a segunda autoridade do nosso servo Jesus é a autoridade na cura espiritual. Autoridade na cura espiritual. No verso 5, que diz assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ali Jesus tem uma ordem de ensino. Ele poderia muito bem curar fisicamente aquele homem, mas ele tem autoridade para fazer a cura espiritual, acima, além, muito melhor. Jesus consegue enxergar o melhor naqueles homens também, diferente de mim e de você. Jesus vê a fé daqueles homens e trata ele, um paralítico, que é um excluído da sociedade, como filho. Olha que amor, olha que autoridade. Quando Jesus olha diferente de nós, que nós olhamos o que as pessoas têm e não o que elas são. Jesus olha o que aqueles homens são, que é a fé. E através da fé, Jesus é de outra ordem. O reino dele não é o reino deste mundo. Então, até mesmo na ordem de ensino, ele faz a cura principal e primordial que nós precisamos, que é a cura
espiritual. Assim como aquele paralítico, todos nós éramos paralíticos espirituais. Todos nós tínhamos paralisia causada pelo pecado. Nós não conseguimos nos achegar até Deus Pai porque nós éramos impedidos. Nós estávamos sujos, maculados. Nosso pecado nos afastava de Deus. E Deus envia Jesus e cura também nós da nossa paralisia espiritual. E hoje nós temos acesso até Deus através do sacrifício de Jesus. Então Jesus nos ensina também com sua autoridade para perdoar os pecados, para salvar. João Calvino, em um dos seus escritos, diz assim: a questão sobre estar salvo é a suprema questão da Bíblia. O tema principal das Sagradas Escrituras é a salvação. Jesus, quando foi concebido no ventre de Maria, foi anunciado como Salvador. Salvador e salvação caminham junto. O papel do Salvador é salvar. Glória a Deus por isso. O Salvador salva. E Ele nos mostra a prioridade, a primazia das nossas vidas. Que é ter uma vida de intimidade. E olhando para o alto, para as coisas espirituais. Jesus nos salvou da ira de Deus Pai, nos concedendo mobilidade. E assim, mostra a sua suprema autoridade em salvar o Espírito e salvar da perdição eterna. Caminhando agora para a terceira manifestação, que nós podemos ver na autoridade de Jesus. É a autoridade também para fazer a cura física. Nós podemos ver isso no verso 11, que diz assim: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Anteriormente a isso, Jesus diz que mostra ali que estava sentado alguns escribas e arrazoavam em seu coração. Como assim esse homem perdoa pecados? Quem é ele para perdoar pecados, senão um que é Deus? Então Jesus sonda o coração dos escribas e mostra autoridade até mesmo, sondando o coração, sabendo o que se passa no coração e na mente daqueles homens. E Jesus fala assim, para saibais, que o Filho do Homem tem autoridade na terra. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus ele está mostrando que ele tem autoridade para curar. Porque toda cura também, todo milagre, aponta na consequência de dar glória a Deus Pai. Aquele povo estava ali, não se maravilhavam tanto com a cura espiritual, mas se maravilharam com aquela cura física. E todos deram glórias a Deus. Todos ficaram extasiados. Não vimos coisa assim. É Jesus mostrando também que todo o resultado de uma cura é uma cura para a glória de Deus. Meus irmãos, minha querida irmã, meus queridos ouvintes, o Senhor também nos cura das nossas enfermidades físicas também. O nosso cansaço emocional, nosso cansaço físico, nossa exaustão psicológica. Quantas vezes nós pensamos em desistir ou não queremos levantar da cama? Mais um dia, tantas atividades. Mas o Senhor Jesus nos mostra que Ele tem autoridade também para curar a sua dor física e a sua enfermidade física. E através dessa cura, Ele aponta para Deus Pai, dando glória. E assim nós podemos ver que a suprema autoridade do servo Jesus tem autoridade para pregar, tem autoridade para ensinar a palavra, tem autoridade também para fazer a cura espiritual, nos salvar da perdição eterna. E também tem autoridade para nos curar fisicamente. É esse Jesus, supremo e amoroso, que faz tudo isso para mostrar a sua autoridade, cuidando das nossas vidas. Que Deus fale assim, fale para o seu coração e aplique essas verdades, dessa suprema autoridade do servo Jesus. Que Deus conduza todas as coisas. E obrigado. Fiquem com Deus.